Isaías capítulo 53. Livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que mais profetizou a respeito do Messias. Capítulo 53, nós vamos ler os versículos 5, apenas o 5. A minha oração é que todos que estão aqui e na live, ouvindo essa palavra, possam entender o processo de Deus para melhorar você. Se você está vivendo algum processo na sua vida, saiba que o Senhor está permitindo isso, porque Ele tem algo melhor. E se você já tem esse entendimento, sossega então o teu coração. Sossega o teu coração pelo processo de Deus na tua vida. Amém? Isaías 53, 5. Mas ele quem? Jesus. Esse ele aí é Jesus. Mas ele, está aí, ó. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, pessoal? O que é uma pisadura? Quando a gente caminha pela areia molhada da praia e fica aquela marca da nossa pegada, dos nossos pés, aquilo ali é uma pisadura. Uma pisada é a ação de pisar. Uma pisadura é quando nós deixamos a marca dos nossos pés aonde estamos pisando. Isso é uma pisadura. É algo que deixa marca. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Os irmãos já ouviram falar no lagar de uvas. Amém? O que acontece ali no lagar de uvas? Hein? Ali as uvas são pisadas. Existe, irmão José Aparecido, 2 profissionais que trabalham com uva. O viticultor. Quem é o viticultor? É aquele que cultiva a uva. É aquele que prepara a terra, planta, cuida da videira até a colheita. Entendeu, Luiz? Esse é o viticultor. Depois que ele colhe a uva, o viticultor, entra em ação um outro profissional. Qual que é? O vinicultor. E o que o vinicultor faz, irmão João? O vinicultor, ele transforma a uva em vinho. Mas para a uva ser transformada em vinho, ela tem que passar por um processo, irmão José Aparecido. Ela tem que passar por um processo. E qual é o processo? De ser jogada no lagar.
Os lagares mais antigos, irmão Eduardo, era feito de pedra, de rocha. Hoje existe lagar que é feito de tonéis, de cimento, mas aqueles milenares era de pedra. Então o vinicultor, ele joga ali as uvas no lagar e começa a pisar nelas. Para quê? Para, através desse processo, mudar a forma da uva. Mudar a forma da uva. O viticultor, vendo o seu trabalho sendo pisado, o viticultor é aquele que cultiva, que planta e que colhe a uva. Ele vendo o vinicultor pisando o resultado do seu trabalho, se não entendesse o processo daquilo, o que ele poderia pensar, imaginar ou até mesmo falar ou sentir? Meu Deus, tanto trabalho para fazerem isso com aquilo que eu produzi, com aquilo que eu plantei e colhi, é ou não é? Ele não poderia pensar, dizer, sentir algo no seu coração, vendo o vinicultor pisando o fruto do seu trabalho? E tem uns rituais, irmãos, de pisar a uva, que as pessoas até dançam, e riem, e conversam, enquanto estão pisando na uva, no lagar. Tem pessoas que botam até trajes típicos, mulheres principalmente, roupas típicas da região, e dançam pisando a uva. A mãe da uvinha, se não entendesse o processo daquilo ali, poderia estar ali chorando: meu Deus, o que estão fazendo com a minha filhinha? E ainda estão dançando em cima dela. Porque para muita gente, ser pisado não é fácil, né? Ser pisado, é duro ser pisado por alguém. Então a mãe da uvinha poderia, ou, né, o viticultor poderia: meu Deus, eu trabalhei tanto debaixo do sol, cuidando das uvas, e agora esse camarada está pisando no que eu cuidei tanto. Mas presta atenção, irmão, para que os irmãos possam entender a mensagem de Deus nesta noite. O que Deus quer falar conosco. Presta atenção. Irmão Gilberto, se você for no mercado comprar um cacho de uva, por mais bonito que ele seja, talvez seja uns R$15. Entendeu? Por aí, a média. Aí você pega aquele cacho de uva lindo, chega em casa. Vamos imaginar que você não coloque na geladeira. Deixa lá em cima para todo mundo ver o teu lindo cacho de uva. Em cima da mesa, da fruteira, da pia, aonde você quiser. Mas daqui a poucos dias, você sabe que aquilo tudo ali já era. Porque vai apodrecer, vai estragar. Vai durar pouco tempo. Aquele teu belo cacho de uva que custou R$15, é ou não é? Estou falando mentira? Vai atrair mosquitos para dentro da tua casa, vai apodrecer, vai causar mau cheiro, e aquilo que você pagou R$15 em pouco dia que já era, acabou. Era bonito, até o momento que você comprou, trouxe para casa, mas depois de algum tempinho, aquilo ali estragou e acabou. E não serve para mais nada, porque apodreceu. Mas vocês sabiam, talvez alguém saiba, mas quem não sabe eu quero dizer, que existe garrafa de vinho hoje aí no mercado que custa mais de R$500 mil. Sabiam disso? R$500 mil. Talvez se somar todo o meu patrimônio, não chega nesse valor. E tem garrafa de vinho, uma única garrafa de vinho no mundo hoje que custa mais de R$500 mil.
E tem mais, irmãos Zé Aparecido. Quanto mais o tempo passar e aquele vinho ficar ali dentro daquela garrafa, o preço vai aumentando. Quanto mais tempo passa daquele vinho dentro daquela garrafa, mais caro vai ficando. Porque quanto mais velho, as pessoas acham mais saboroso. E quem pode pagar, paga esse valor numa garrafa de vinho. Você já está entendendo o que o Senhor quer falar? Muitas das vezes, sem um processo na nossa vida, sem pisaduras na nossa vida, a nossa forma de viver não muda. Se a uva que o Gilberto comprou por R$15 não passar pelo esse processo do vinicultor, esse cacho de uva, além de valer muito menos que uma garrafa de vinho, que é a mesma uva depois do processo, dura pouco tempo. Mas essa mesma uva que foi transformada em um vinho, mudou a forma, mas é aquilo mesmo que foi tirado do pé, que está ali naquela garrafa de vinho. Pode durar, pode valer por muito mais tempo. Normalmente as pessoas, quando estão passando por esse processo de pisadura, não entendem. Não entendem pelas reações que a gente vê muito tomando na vida, quando estão sendo pisados. Tem gente que se deprime. Eu já fui na casa de muita gente, irmão, sem exagero nenhum, que a pessoa está lá trancada, triste, agoniada, de mal com a vida, por causa de algumas pisadas que levou de alguém. Está lá deprimida. Quem comete suicídio, normalmente, é porque não está aguentando as pisaduras na vida. O que acontece é que quando muita gente está pisada, elas não aceitam as pisaduras. E por não aceitarem, reagem dessa maneira, se deprimindo, cometendo suicídio, fazendo uma outra loucura qualquer. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui, que o próprio Jesus foi pisado, pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando é que Jesus foi pisado? Quando cuspiram na cara dele, quando esmurraram a cara dele, quando pegaram a barba dele, pelos pelos da barba dele e arrancaram com brutalidade, quando o açoitaram, o acorrentaram no tronco e os carrascos ficaram ali com zombaria, açoitando. Pisadura fala de algo que deixa a marca. Quem é que esquece uma cuspida na cara? Então é algo que marca. É ou não é? É algo que marca lá dentro, na alma. Se alguém leva uma cuspida na cara de alguém, em menos de um minuto a pessoa pode limpar aquilo ali e não tem mais cuspe na cara. Mas lá na alma isso fica marcado. E muitas pessoas não aceitam essa marca. E sofrem a vida toda com marcas que lhe deixaram nas suas almas.
e estagnam a sua vida porque não estão aceitando e sofrem com as lembranças amargas das pisaduras que sofreram. Mas em nome de Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, saiba de uma coisa, que se Deus não permitir que a gente seja pisado na vida, a gente não muda de forma, a gente não melhora na vida. O orgulhoso não deixa de ser orgulhoso, o arrogante não deixa de ser arrogante, o presunçoso não deixa de ser presunçoso, o atrevido, o imoral, o imundo, o pecador não deixa o seu pecado. Se Deus não permitir que ele passe por pisaduras na sua vida, você está entendendo por que nós temos que ser processados para mudar a nossa forma? Um cacho de uva, por mais bonito que seja, não passa de R$15 no mercado. Mas essa mesma uva, se ela for pisada, e em muitos lagares, irmão José Aparecido, a uva não é só pisada, não. O vinicultor pisa, quando parece que não tem mais nada para pisar, sabe o que ele faz? Ele junta tudo aquilo que ele pisou, pega uma corda dessa grossura que assim enrola em volta, daquele monte de coisa pisada que parece que só serve para jogar fora, aí em cima desse negócio amarrado, ele põe um monte de tábua pesada, e aí vai vir a prensa em cima daquelas tábuas. Uma prensa pesadíssima, eu já vi isso, que vai descer em cima daquela coisa que parece que não serve mais para nada. E é aí que vem o melhor vinho. Esse da prensa é que vai sair o melhor suco da vide, da uva, que vai resultar nesses vinhos aí de mais de R$500 mil hoje aí no mercado. Aí a prensa vem sobre aquele troço que parece que só serve para jogar fora, vai prensando, aí no meio daquelas cordas que está enrolada ali, vai saindo mais suco da uva, sai até espumando, mas sai. Aleluia. Jesus, a palavra diz aqui, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas suas pisaduras. Jesus foi moído, está dito aí. Ele foi moído. Ele foi ferido. E ele foi pisado. Como homem, meus irmãos, minhas irmãs, como homem, por diversas mesmo, ele mesmo disse, o filho do homem, porque ele tinha natureza humana. E por ele passar por todo o processo de pisadura que ele passou, irmão José, ele deixou de ser mortal para ser imortal. Mortal porque ele morreu lá na cruz. Mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. E hoje ele está vivo e vivo para todo sempre. Porque o mortal, por ter sido pisado, Deus o transformou num ser imortal. O homem terreno foi transformado num homem eterno. O homem humilhado foi transformado num homem cheio de poder e glória sobre toda a terra, sobre todo o cosmos. Tanto é que a Bíblia diz que diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Porque hoje
aquele que foi pisado está cheio de glória. Aleluia, de glória indestrutível. Você quer ser transformado em alguém melhor do que você é? Entenda o processo de Deus na tua vida. Se você não passar pelo processo, você não chega aonde Deus quer que você chegue. Você não vai ter o valor que Deus quer que você tenha, o valor que Ele sabe que você pode ter ainda aqui nesta terra. Aleluia. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus foi pisado. E aquele homem humilhado, ferido, moído, transpassado na cruz, está cheio de glória, adorado nos céus e na terra. E diante dele, aleluia, aleluia, não há quem não se dobre para ele. Porque todas as coisas estão debaixo dos pés dele. Pelo grande poder que há nele. Mas ele passou pela prensa, pelas pisaduras. Se nós não entendermos isso, a gente nunca vai compreender Deus. Antes de ser pisado, Deus é Deus. Quando nós estamos sendo pisados, Deus é Deus. Depois de sermos pisados, Deus é Deus. Ou seja, em todo tempo Deus é Deus. Mas eu e você, se não mudarmos de forma, nunca chegaremos a ser o que Deus sabe, o que nós podemos ser nesta terra. Aleluia. O salmista diz assim: foi-me bom ter sido afligido. Foi-me bom ter sido afligido. Quem ousa falar isso hoje? Qual é o crente que abre a sua boca para falar cheio do Espírito Santo? Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus mandamentos. Aleluia. Mas muitos, na geração mimimi dos nossos dias, não sabem lidar mais com as pisaduras. Não sabem. Aleluia. Nós, queridos, ainda não vimos com nossos olhos o que Deus tem preparado. Nós ainda não ouvimos tudo que Deus tem para nos falar. Ainda não chegou o nosso coração tudo aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Mas é necessário a gente passar pelo processo de Deus, para que a gente chegue aonde Ele quer que a gente chegue. Aleluia. Eu digo para os irmãos, eu mesmo olhando para a trajetória da minha vida, eu enxergo momentos na minha vida que nem eu mesmo queria estar, não queria me conhecer. Eu digo isso com toda sinceridade, irmãos. Olhando para toda a história da minha vida, tem momentos que eu vejo que nem eu mesmo fico envergonhado de mim. Mas eu já passei por tanta prensa de Deus,
Já fui pisado tanto nessa vida, que para a honra e glória de Deus, eu digo isso que eu vou dizer para vocês. Eu tenho lá um canalzinho no YouTube, já tem quase 2.000 pessoas que estão me seguindo lá. E essa semana, teve uma pessoa que deixou lá um comentário para mim, que me tirou lágrimas dos olhos. Eu fico todo dia, algumas horas, com essas pessoas que me seguem, conversando com elas. Todo dia eu faço isso. E uma delas deixou um comentário lá, numa live que eu fiz. Pastor, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque é muito bom estar contigo. Foi as palavras dessa pessoa, que eu nem tinha visto. Depois de um tempo que eu fui lá ver os comentários, e estava lá esse comentário: eu agradeço a Deus pela sua vida, porque é muito bom estar contigo. Pouquinhas horas que eu fico ali conversando com eles. E eu sei que já houve tempo na minha vida que até eu não queria ter me conhecido. E por que razão esse rapaz falou isso? Esse moço que é um chefe de família, é uma pessoa idônea. Por causa das prensas de Deus. Por causa das pisaduras. Aleluia. Por isso que é importante a gente conhecer a palavra, para entender que tudo isso que acontece é o plano de Deus para a nossa vida. É o propósito de Deus se cumprindo em nós. Para que realmente a gente se torne melhor na vida, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor filha, melhor trabalhador, melhor amigo. Para que a gente melhore em todas as áreas, é necessário as pisaduras. Se o Filho de Deus foi pisado para deixar de ser mortal em imortal, perecível em imperecível, aleluia, imagine eu e você. Olá, mandoraga chora mandanaha. Chora chola mandanaga shoma naha. Então pare de reagir com a carne, com seus pensamentos, com as suas emoções. E deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Igreja, quem aqui nunca orou? Você que me ouve aí na live, quem é que nunca orou? Deus, faz a tua vontade em mim. Você pensa o que quando você ora assim? Senhor, faz a tua vontade cumprir em mim. Que Deus te pegue de um lugar e te coloca lá no lugar que Jesus está, com a mesma glória. Jesus, para estar cheio de glória, Ele foi pisado. Então quando nós oramos, Senhor, faz a tua vontade em mim, a prensa vai vir. A prensa vai vir. Para que você mude a tua forma, o teu valor, para que realmente, aleluia, você seja alguém que Deus quer que você seja. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si, e Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E Ele sofreu tudo o que Ele sofreu. Ele foi pisado do jeito que nós sabemos que Ele foi, para ser o nosso médico dos médicos, para ser o meu, o seu, o nosso Salvador.
pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo que ele sofreu foi para o nosso bem, para nos dar uma vida abundante, uma vida eterna. Como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tudo isso aqui foi para nos dar vida eterna, sem ter se tornado o que ele se tornou através das pisaduras. Nós não teríamos como ser salvo, ser curado. Então, igreja, receba essa palavra no teu coração. Você que está aqui nesta noite, não tem mais a possibilidade de viver sem o entendimento que é estar sendo pisado e prensado na vida. Você não pode andar por aí mal-humorado, chateado com Deus, com um, com o outro, pelo que está acontecendo. Xalamanduiko, managasharamanaha. Deus jamais permite a gente passar por uma prensa que a gente não suporta. Então, se Ele está permitindo, Ele sabe que você suporta. E Ele está permitindo porque você vai sair melhor dessa prensa do que antes de ter entrado nela. O cacho de uva, depois que sai da prensa, não é mais R$15 aquilo ali. O valor é muito maior. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus continue falando aos nossos corações através